Queridos irmãos, rogamos a Deus a sua proteção e pedimos que nesses minutinhos que vamos discorrer sobre a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos fiel aos ensinamentos. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses minutinhos, vamos falar sobre destinos. Nós estamos numa rota de crescimento. Segundo nos informa os nossos irmãos maiores, a gente vem do menos possível para o mais possível. Iremos atingir a nossa pureza espiritual um dia. Então nós estamos nessa reta, nós estamos nessa senda de ascensão espiritual. Sabemos que esse mundo é um mundo de provas e de expiações, e que aqui estamos para o nosso aperfeiçoamento. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui pela escolha de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Sabedoria infinita, absoluta, amor absoluto, justiça absoluta. E nos coloca nesse planeta maravilhoso, aonde, através das circunstâncias, nós vamos superando passo a passo, dia após dia, as dificuldades que esse mundo nos apresenta para que possamos superá-las e caminhar para a perfeição. Há dois elementos, o elemento material, elemento espiritual. Está em uma pergunta do Livro dos Espíritos, de número 27, e os Espíritos respondem que sim, espírito e matéria, dois elementos universais. E acima deles, Deus, formando a Trindade universal. Então nós somos espíritos ligados à matéria e estamos em um mundo de dor, em um mundo de sacrifício, em um mundo de esforço, aonde nós iremos a cada dia pensando, trazendo para nós assim umas interrogações, o porquê disso, o porquê daquilo, como superar. A gente está vivendo em sociedade, os nossos problemas são tão parecidos, o meu e o seu. Estamos em um nível muito próximo de evolução. A humanidade terrestre, encarnados e desencarnados, nós estamos assim. É claro que em determinadas áreas alguém desponta, mas em outras fica a dever. E assim, quando se somar tudo e dividir, nós vamos estar bem aproximados do nosso nível evolutivo. Então, a nossa morada é esta, a Terra. Esse é a nossa residência universal. E aqui estamos para cada dia melhorarmos. Esse é o objetivo da nossa existência, da nossa encarnação. Tornar-nos hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sucessivamente. Tudo que se nos apresentar do desconhecido, do difícil, nada tem um significado de impossibilidade. Às vezes a gente não consegue agora, mas conseguiremos logo mais. Faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. E nós estamos envoltos numa sociedade, olha que maravilha, a gente tem os mesmos defeitos. A nossa luta é a mesma. Sentimos saudade, temos pensamentos, temos sentimentos adversos, né? Cada um de nós tem o seu padrão de pensamento, o seu nível de pensamento, e a direção é a mesma, a direção é a direção da pureza espiritual. O Espírito Emmanuel,
mentor espiritual de Chico Xavier, que através dele quantas mensagens maravilhosas nos chegou, ele diz o seguinte, que a matéria é força coagulada e que em uma extensa e longa trajetória dinâmica serve de abrigo para a entidade mental de diversos níveis. Então vejamos, nós somos a entidade mental e sob nosso comando bilhões de princípios inteligentes formando cada célula do nosso corpo físico, abriga ali um princípio inteligente que ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, serão homens como nós e caminharão também para a pureza espiritual. Por enquanto, princípio inteligente. Um dia chegará a condição de ser inteligente. O homem é um ser inteligente. Ele já pensa, já raciocina. Segundo Emmanuel, na mesma obra, O Roteiro, ele diz que nada mais, nada menos que 40.000 anos, quando o homem acessou ou alcançou o certo e o errado. Quando o homem, então, adquiriu a razão. Passou a ter responsabilidade. Passamos a ter responsabilidade pelos nossos atos. Naturalmente proporcional ao nosso nível evolutivo. Quando a gente fala que alcançamos a razão, isso não faz da gente um ser razoável, íntegro. Nós estamos a caminho ainda, dessa perfeição, da razoabilidade. Hoje nós já sabemos o que não pode ser feito. Ainda fazemos por uma teimosia, mas alguma coisa em nós já diz, não é? Está na nossa consciência a lei divina, essa lei que nos faz discernir, nos faz separar o certo do errado. Então, às vezes a gente fica imaginando, peraí, eu sou uma entidade mental e ao meu comando está bilhões de infraseres que estão estagiando através dos meus pensamentos, das minhas emoções. Por isso, às vezes, a gente, quando assustado, a gente treme o corpo todo, porque a gente passa uma mensagem assustadora para esse grande exército que está sob nosso comando. Quando a gente faz um trabalho de autoajuda, quando a gente busca assim, uma interação com o certo, que a gente adquire segurança, a gente passa essa segurança para o corpo todo, para esse grande exército que comandamos. Às vezes, por não nos conhecermos, e às vezes a gente fica até imaginando, peraí, depois de 40.000 anos ainda não nos conhecemos? Pois é, precisamos nos conhecer a cada dia, saber das nossas possibilidades, a nossa capacidade de viabilização, porque às vezes nem percebemos, mas estamos caminhando em uma determinada direção que não é assim saudável. É comprometedor às vezes. Às vezes é preciso a gente fazer um redirecionamento. Mudar a trajetória, mudar o rumo. Porque já sabemos que se não mudarmos, as coisas não mudam. Vai continuar sendo, acontecendo, tudo como sempre foi. Mas quando a gente cresce de uma determinada, e mesmo que muito pouco, a vida para a gente já não é mais a mesma. A gente passa a ser uma pessoa modificada e todas as pessoas da convivência agora ganham um elemento melhorado. Lei de sociedade, lei de atração. À medida que eu me torno uma pessoa acolhedora, não é? A gente só tem um sentimento.
A gente não tem um sentimento para amar e outro para odiar. A gente vai equivocando, adoecendo, às vezes, esse nosso sentimento, esses nossos pensamentos, não é? Mas é o mesmo. Chega um ponto que não nos permitiremos mais errar. E essa renúncia ao erro é em nosso favor e em favor das pessoas do convívio. Então, olha, essa entidade ou entidades mentais que habitam essa matéria, essa força coagulada, em diversos níveis, porque há pessoas já bastante elevadas, outras cá embaixo, outras ainda no princípio, convivendo no mesmo mundo. E é preciso que haja, porque esperamos da espiritualidade superior, dos nossos guias, dos nossos mentores, nós esperamos, assim, uma acolhida compreensão que nos fortalece, que nos redireciona, que nos intua, e vem com muito carinho, com muito interesse em nosso favor. Mas é preciso entender que nós estamos, o espaço que ocupamos no mundo está entre os que podem nos ajudar e os que podemos ajudá-los. Nós estamos, assim, entre estes. Eu busco conhecimento na minha vanguarda e levo esse conhecimento para a retaguarda. Há quantas pessoas precisando de um entendimento, conselho, pessoas que estão assim, perdida, desanimada, abatida, às vezes sofrendo a dor do ciúme, sofrendo angústias, desesperado por não entender a dor que, o esforço que precisa ter para superar determinados obstáculos. E aí, então, aprendemos com a espiritualidade superior, que tudo passa. Aprendemos com eles que nada sai fora do nosso esforço. Precisamos esforçar para alcançar. O Emmanuel diz que a energia mental ela é poderosíssima. É o fermento vivo que improvisa, que altera a matéria, que assimila, que desassimila, que constringe, que alarga, que integra, que pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Olha o poder da mente. Olha o poder dessa energia mental. Continua Emmanuel dizendo que é por isso que nós somos o que decidimos. Que nós possuímos o que desejamos e estamos aonde preferimos. Tudo é a nossa direção. Deus nos colocou e falou, olha, agora venha para mim. E nos deu uma enorme faculdade para caminhar para Deus, para caminhar para o nosso Pai. Observe, nós somos o que decidimos. Então, nós somos o que decidimos ser. Tanto é que se você falar assim, olha, eu não vou fazer isso, você não faz. Eu vou fazer isso, você tem a possibilidade de fazer. Só precisa ter um discernimento para saber se é bom. Se é bom para você, se é bom para o outro, se é bom para todos. Porque não basta só ser eficiente, é preciso ser eficiente e eficaz. Tem que ser perfeito naquilo que faz e aquilo que fazemos com perfeição tem que ser em benefício de todos. Assim nós vamos assimilando a sociedade em que vivemos. A sociedade nos aceita e nos traz para o centro. Quando estamos assim em desacordo com as leis divinas, a sociedade nos joga para a periferia. E a gente vai ficando cada vez mais isolado, mais difícil as coisas. Precisamos dessa interação. Estava lendo um outro dia sobre a terapia do abraço, as curas, através da terapia do abraço. Como é gostoso ser acolhido.
Como é gostoso a gente sentir assim, aceito. Quando a gente dá as boas-vindas ou recebemos essas boas-vindas, olha que maravilha, a gente já está integrado no meio. Então nós decidimos o nosso destino e vamos possuir aquilo que nós desejamos. O Emmanuel faz assim em outra obra, dizendo: é preciso ter muito cuidado com o que desejamos, com o que queremos tanto. Porque às vezes a gente está querendo mesmo. E a qualquer custo. Nem pensamos no preço que vamos pagar por isso. Às vezes imaginamos assim, depois chegar a conta, a gente vê o que faz. Negocia a dívida. Olha, André Luiz tem uma colocação maravilhosa. Ele diz que nas zonas infernais, no mundo espiritual, está cheio de contas, de dívidas, de débitos maduros. Mas os ceifeiros, os semeadores desses débitos, que agora chegou a hora da colheita, não estão dispostos a colher. E aí reclamam, julgam infelizes, injustiçados, mas somos o nosso próprio resultado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Amanhã estaremos melhor do que hoje, mas precisamos nos esforçar para estar bem melhor. Essa é a nossa marca. Lutar sempre, acreditar sempre, não perder a esperança, estar sempre conectado com o nosso Pai através da oração e dos nossos atos. Eu quero lembrar a Madre Teresa de Calcutá. Diz a Madre Teresa que a boca que ora é menos sagrada que a mão que ajuda. Então, é uma oração, nossas mãos oram dentro de uma prática do amor e da caridade. Quando ela atua, ela leva, sim, consolo, ela leva esperança. E olha que a gente vai chegando, nós chegaremos a um ponto de que de nós também sairá virtudes. Uma senhora que sofria por longos anos tocou as vestes de Jesus e foi curada. E ele pergunta, quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Os discípulos falaram, olha, mas numa multidão dessa, não sabemos quem tocou suas vestes. Ele falou, eu sinto que saiu de mim virtudes. E depois ele não atribuiu a ele a cura. Ele atribuiu a fé que aquela pessoa tinha. A sua fé te curou. Ela estava salva. Pela própria fé, pelo próprio esforço. Então é assim que um dia nós chegaremos à condição, palavras de Jesus, que a gente estava assim muito impressionado com tudo que ele faria, e ele falou, tudo isso que eu faço, vós também o fareis. Tudo isso e até mais. Não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tem 11, tem uma colocação extraordinária. Diz que Deus, através das mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, ao ponto que um lenço, um avental, que tocasse o corpo de Paulo e levado assim ao enfermo, a enfermidade saía. E os espíritos perturbadores que estavam por ali afastavam-se. Olha, Deus operando através de Paulo. Então, hoje nós estamos falando que nós estamos em um mundo maravilhoso e caminhando em direção da nossa ascensão espiritual, e que não estamos sozinhos nesse mundo.
É preciso que a gente olhe para o lado e veja as pessoas. Não vê a referência, né? Ah, esse é o milionário, esse é o famoso. Não, esse é ele. Esse aqui é o irmão. É essa pessoa que vivia antes desse corpo, irá deixar esse corpo um dia, irá para o mundo espiritual, sendo ele. Irá voltar, ele voltará novamente em uma nova experiência. E enquanto nesta oportunidade, irei fazer o bem maior que estiver ao meu alcance, para facilitar para ele, independente da sua condição financeira, de poder, essas coisas. Só por ele ser ele. Merece, assim, todas as minhas considerações, os meus préstimos. Então eu estou aqui. E em que posso ajudar? É essa expressão que deverá estar sempre diante das nossas atitudes. De mim sairá virtudes, nenhuma maldade. É preciso que a gente faça assim dê uma revisão no nosso dia. Todo dia a gente precisa estar atento, porque se há alguém que precisamos desconfiar, é de nós mesmos. Então, aconselho de Santo Agostinho, que manifesta em O Livro dos Espíritos, falando que todo dia ele passava toda noite ele passava o seu dia em revista. Ele ia procurar se naquele dia ele foi indelicado, se ele prejudicou, se ele magoou, se ele causou assim aborrecimentos. Se a sua presença foi uma presença assim que causou algum dissabor, para consertar. Porque, é claro, a gente ainda não é, e estamos longe da perfeição. Muito longe, muito próximo da nossa origem, ainda estamos. Mas nós temos, assim, um farol clareando a nossa senda, mostrando para a gente as vantagens da bondade, do amor universal. Ser bom para tudo e para todos. Mas é ser um bom assim, naturalmente bom, precisamos chegar lá. Ao ponto de se ver uma pedra no meio do caminho, tire a pedra. Se tiver uma pedra na estrada e você vai de carro, encosta o carro, vai lá, pega aquela pedra e põe ela lá para um cantinho. Vai fazer o bem para alguém que você nem sabe quem, que vai passar ali, aquele obstáculo não está ali mais. É você olhar para a fonte e não poluí-la. Respeitar o ar que respiramos. Olhar para os animais com carinho. Saber que eles estão em níveis evolutivos, mas já estagiamos também por lá. E iremos então agora, cada dia, estar focado mais no interesse nosso, que é o interesse de todos. Porque Deus não nos criou aqui, colocou aqui nesse mundo, simplesmente para não fazer nada. Existe algo que o universo espera de nós. Em O Livro dos Espíritos somos orientados de que viemos para melhorar a nós, para a nossa evolução e para fazer também a nossa parte com relação à evolução do mundo. Nós esperamos tudo de Deus e Deus espera de nós. Na verdade, Deus irá nos usar para que o seu amor alcance as necessidades do mundo. Seremos apenas instrumentos. Através de mim, Deus realizará obras. Mas Ele realiza também por mim, através dos seus mecanismos. Diante das oportunidades que temos,
é preciso considerar que nós estamos assim caminhando na direção que estamos escolhendo. Nós estamos indo e precisamos fazer assim dar uma refletida a respeito das nossas ações. Tirar umas férias de nós mesmos, voltar a entender que nós não somos só isso que estamos fazendo agora. Nós estamos agora no efeito de tudo aquilo que já fizemos até hoje. Falamos já, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Todas as nossas existências, está no Evangelho segundo o Espiritismo, são solidárias. Então, o que eu fiz ontem, se foi coisa boa, reflete agora, como acréscimo, como facilidade, como harmonia. Se foi coisa ruim que precisa ser consertado, chega para a gente, é nosso. Porque, na verdade, essas coisas que a gente praticou de errado, não ficou lá no passado. Ela está dentro de nós, à disposição para fazer de novo. Até a má vontade de colher esses frutos maduros, que são os nossos atos de outras épocas, mostra o nosso nível evolutivo e o quanto temos que esforçar para superar esses obstáculos. Nós vamos construindo o nosso destino. Nós vamos decidindo a nossa vida. E Deus, nosso Pai, está lá aguardando. Nós somos escravos do poder divino. Ele nos criou com um propósito, e dentro dos propósitos divinos, nós vamos caminhando para Ele. Se fugirmos, não é? Por curiosidade, por rebeldia, iremos encontrar o sofrimento nos convidando a voltar para a trilha certa. Então, às vezes a gente fica muito em si mesmado, tudo eu, e a vida se resume em mim. Começo a ficar até introvertido, triste e tal. E precisamos sair disso, porque vivemos numa coletividade. Então, quanto de bem eu posso fazer? E eu não estou fazendo, né, o bem para o outro, no sentido de que há algo entre eu e ele. Não é. Tudo e para todos é entre cada um e Deus. Quando eu faço bem ao meu próximo, na verdade eu estou, em um sentido assim de tabela, né? Eu estou fazendo bem para mim através do próximo. Porque eu estou assim amadurecendo. Eu estou me colocando como voluntário e pronto para a causa do nosso Pai, que Ele não quer que nenhuma ovelha se perca. E Ele conta e espera de nós essa nossa atitude de fazer o bem não só para nós, mas para todos, na medida do nosso alcance, das nossas possibilidades. E cada mal que acontecer por um bem que não fizermos, podendo fazer, somos, de certa maneira, responsáveis. Então, queridos irmãos, eu acho que o recadinho é mais ou menos esse, saber que a gente está numa trajetória e somos espíritos encarnados, não diferente dos espíritos desencarnados só pelo fato de estar encarnado. Nós estamos agora sobre um domínio de leis que regem a matéria que estamos ligados a ela. Mas voltaremos à pátria espiritual e essa nossa morada, a responsabilidade de melhorar esse mundo, é de toda a humanidade terrestre, encarnado e desencarnados. Porque o que está desencarnado, amanhã ele volta, está encarnado aqui e a vida continua. Hoje eu estou encarnado aqui, amanhã eu estou desencarnado. Esse vai e volta, esse ir e vir, aprende lá, pratica aqui, e assim nós vamos crescendo aos poucos. É lento, eu sei. Mas para quem já conhece e já sabe, o bem que faz fazer o bem, não podemos esperar para amanhã. Nós não podemos, assim, nos dar ao luxo de agora não. Nós estamos prontos. E nós estamos prontos é do jeito que estamos. Imperfeito. Estouvados.
ainda fazemos coisas erradas, mas estamos dispostos e pedimos a ajuda dos nossos mentores, dos espíritos amigos, que venham até nós para nos sustentar, para que nós não possamos, assim, deixar as nossas imperfeições azedar o ambiente, prejudicar alguém. Nas relações, se alguém tiver que ser prejudicado, que seja nós. A oportunidade de fazer o bem, nós pedimos a espiritualidade. Me lembre que agora é a hora de eu fazer o bem. Porque às vezes a gente fica imaginando, peraí, chegou e você, que jeito que você agiu? Como é mesmo que foi? Qual foi a sua atitude diante daquele momento? Vamos pedir a Jesus, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, que no momento da gente agir, que eles nos lembrem, é agora. Vai lá, é a sua vez. Chegou para você. E a gente não podemos, assim, de maneira nenhuma, alegar cansaço. Agora eu não posso, meu mentor, eu estou cansado. Agora não, hoje eu não estou querendo. Amanhã a gente faz isso. Não, é agora. A oportunidade chegou, tem que abraçar aquela como a única. Queridos irmãos, eu fico muito feliz da gente estar conversando aqui nessa casa abençoada, Bezerra de Menezes. Agradeço muito pelo convite que nos foi dispensado, que nos foi feito. E que sejamos, assim, a extensão das mãos de Deus na sua obra. Nós somos filhos do nosso Criador. Devemos tudo a Ele. Até a nossa vida pertence a Ele. Então vamos caminhar de acordo com a sua vontade. Muita paz a todos. Que Deus abençoe.